eu lembro um pouco de como foi a minha trajetória até entender, ter esse entendimento que eu tenho hoje, do que é, digamos assim, em resumo, do que são as classes e quais classes eu me encaixo. E por que que eu trago isso? Eu cresci numa favela no Brasil, e eu, quando eu estava na favela e fui galgando ali minha adolescência, quando eu estava na escola, primeiro, assim, e tive um primeiro contato já no ensino médio, com os professores já de História e Geografia explicando algumas cenas, eu lembro que foi contado para mim uma organização no Brasil que se chamava LOC, que era Liga Operária Camponesa, e que eram os Aham. gajos que eram, eles se armavam mesmo, eles faziam treinamento, acho até que era com, eles, posso estar falando besteira que eu tinha tipo 16 anos na altura. Mas eles faziam treinamentos com IRA e tal, porque no Brasil, pela cena dos latifúndios, os latifundiários expulsavam os camponeses e matavam, e tem imensos casos no Brasil disso. Teve um gajo no Acre, agora eu esqueci o nome dele, que mataram porque ele estava também a organizar o sindicato. Teve uma freira americana que morreu também no Brasil, que foi assassinada porque ela também estava a organizar as pessoas contra as injustiças dos latifundiários, né? Não era contra os latifundiários, que também é um problema, mas na verdade era contra a ilegalidade dos latifundiários. Então tem diversos casos. Na altura, eu fiquei tipo assim, eu senti uma cena do tipo, aquela cena jovem de tipo assim, é isso, tem que ir pra cima, etc. Quando eu fiquei mais velho, e foi alguns anos depois, sei lá, talvez 4, 5 anos depois, eu me tornei o que a gente chama no Brasil de liberbobo. Não sei se aqui em Portugal tem alguma cena dessa, mas eu comecei a botar problema no Estado, tem que privatizar, eu virei esse gajo, Sim. tá a ver? Instituto Tiveste a tua era Mises, Paulo não, tem que Cogos, ser basicamente. Mises, é isso, é isso. Não, não fui tanto. Eu sei Ah, quem é, ok, sim, mas não sim, fui. sim, Tá, sim. eu não Opa, não, quero. eu gosto. Ontem eu assisti um Reels dele que ele aceitou que pudesse na padaria ter mísseis e é Ah, fixe. sim, Eu sim, sim, gosto ele sim, muito sim, fixe, sim. mas eu não Eu, cheguei, não eu, cheguei a eu acho tanto muito assim. engraçado. Eu, É eu isso, rio é muito isso. com o Paulo Cogos, acho muito engraçado. Nosso paladino dos anarcocapitalistas. É E verdade. aí foi todo um processo, mas quando, através de trabalhos como o seu, eu comecei a consumir, eu sempre tive o hábito de consumir o contraditório. Isso sempre eu fiz na minha vida. E quando eu comecei a me aprofundar mais em cenas políticas, e começou a surgir, primeiramente no Brasil, essa galera que começou a falar um pouco sobre o comunismo, mas não de uma maneira engessada, e nem tanto de uma maneira ainda, digamos assim, os órfãos do Muro de Berlim. Eu comecei a, tá, deixa eu entender, deixa eu entender. E aí eu comecei a entender que, tipo assim, é, qual classe eu faço parte? Tipo, não é porque eu tenho uma venda que eu vendo hambúrguer, eu sou um burguês, não é? E aí você começa a entender de que classe faz parte. E isso foi tudo um processo. E eu queria entender, do Miguel, um pouco de que tipo de resistência você vê hoje em dia no cenário português. Porque eu olho para Portugal nesse momento com um olhar de estrangeiro, que não conhece Portugal a fundo, mas de alguém que assim, eu no meu trabalho, quando estavam a falar sobre reduzir a jornada para, acho que era para 40 horas, alguma coisa assim, diminuir 5 horas semanais, diminuir 4 horas semanais. As pessoas à minha volta ficaram assim, os próprios trabalhadores eram contra. Era tipo assim, não, isso Sim. aí. Então, eu queria E entender um hoje pouco do tens muitos Miguel se trabalhadores que faz são. sentido isso que eu falei, e se você pudesse Faz trazer todo um pouco sentido. do que você enxerga em Portugal. Eu acho muito interessante que no Brasil, por exemplo, só para complementar o que estavas a dizer, há hoje em dia muito trabalhador que é contra o fim da escala 6 por 1, por exemplo, que é atualmente um dos temas fraturantes no Brasil, não é? É um dos temas que tem reunido mais manifestações. Eu, por acaso, acompanho muito a política brasileira. É um tema sobre o qual o JONOS, o PCBR, o IAN, a Soberana, a Unidade Popular têm efetivamente mobilizado muito, além de outros movimentos. O próprio MST e o próprio MTST também tiveram envolvidos nas manifestações e assim.
Portanto, é muito interessante a forma como depois um trabalhador acaba por não ter consciência de classe e pensar que a escala 6 por 1 ou o fim da escala 6 por 1 o vai prejudicar a ele e não efetivamente a quem vai prejudicar, porque é a burguesia num primeiro momento, mas depois eles também se conseguem ajustar. É assim, eu acho que faz todo sentido o que tu disseste. No caso português, eu não diria que atualmente temos um tipo de esquerda tão combativa como neste momento já existe no Brasil, ok? Não obstante, eu acho também que temos de ser justos e falar, por exemplo, daquilo que foi a resistência do Partido Comunista Português durante o Estado Novo, não é? O Estado Novo primeiro começa como uma ditadura militar em 1926, depois consagra-se como Estado Novo salazarista em 1933. Aliás, o Getúlio Vargas, pelo que se sabe, vai chamar ao seu Estado Novo o Estado Novo por causa do Estado Ah, Novo salazarista, e nós temos esse período do Estado Novo até 1974, acaba com o 25 de Abril de 1974, e durante esse período nós temos muitos comunistas que fazem resistência e são basicamente perseguidos pela nossa política, a PIDE-DGS, e acontece de tudo, são torturados, desde tortura do sono até arrancar unhas, enfim, todos os métodos da polícia política, e em Portugal chega mesmo a haver, não em Portugal, mas fora do território, nos territórios ultramarinos, chega a haver mesmo um campo de concentração, que é o campo de concentração do Tarrafal. E então, muitos comunistas, inclusivamente um secretário-geral do Partido Comunista Português, foram lá parar. Então nós temos uma história de resistência. Hoje em dia, a resistência faz de uma maneira que é um pouco mais institucional, não vou mentir. Acho que o Brasil, até pelo facto de ter sido periferia do capitalismo durante muito tempo, tem um histórico de combate e de efervescência popular muito maior, que é muito próprio da América Latina. Em Portugal, hoje em dia, temos movimentos que eu considero avançados e que estão a fazer um trabalho espetacular nos bairros em Lisboa, como por exemplo o Vida Justa. Acho que é muito importante enfatizar. Há muito potencial de efervescência popular neste momento, mas de facto não acontece nos mesmos moldes que acontece no Brasil, e eu sou daquelas pessoas, tendo em conta aquilo que é a minha proximidade com os youtubers brasileiros, como o João Carvalho e a Neves e assim, acho que Portugal tem muita coisa a aprender com o Brasil neste momento, mesmo no que diz respeito ao chamado web comunismo, se assim lhe quiser chamar, percebes? sim, sim, percebo. O Miguel falou uma cena que também eu vou puxando ganchos aqui na minha mente. Ontem eu assisti um vídeo, por acaso até do Ian Neves, sobre o Plínio Salgado, e ele era o gajo que Uhum. tinha digamos assim, uma espécie de partido nazista no Brasil. Não é partido A nazista, era um ação partido fascista, né? fascista, sim, a E, ação e integralista ele, brasileira, sim. isso. E ele veio se refugiar aqui em Portugal quando ele rompeu Sim, com o Vargas, né? Porque o Vargas flertou com eles para se eleger, mas quando se elegeu, falou: Ó, vai a sua vidinha, que isso aí para mim é maluquice. Por exato. isso que pessoas até associam o Vargas um pouco essa dualidade, né? Ele flertou com o fascismo, mas ele se aliou com os Estados Unidos na guerra. O Vargas, ele era político. É talvez como vocês têm o Sócrates hoje em dia, né? O cara Sim, o sim. político que é famoso por saber fazer malabarismos.